Então, como eu estava dizendo, a gente parte do pressuposto que vocês trazem essa bagagem em relação ao direito penal, né, 1, 2 e 3, e o processo penal 1 e 2, haja visto que o direito penal 4 e o processo penal 3 são disciplinas optativas, mas que eu recomendo que vocês façam, pois o conteúdo dessas disciplinas são importantíssimos. No direito penal 4 você vê a legislação penal extravagante, então é lá que você vê lei de drogas, né? Lá que você vê lei de organização criminosa. E o processo penal 3 é matéria também por demais importante, porque é lá onde é destrinchada a Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, a famosa LEP. Então, pelo menos no que se refere a disciplinas obrigatórias, a gente vai partir do pressuposto que vocês têm o conhecimento e o que for dado de teoria aqui será meramente um reforço, será muito mais no sentido de revisão, porque o objetivo da disciplina ela é extremamente prática, certo? Então, esse é o primeiro aspecto que há uma modificação na, na abordagem, né, que vocês já estão acostumados do bloco K, com o que nós vamos abordar, né, a metodologia que será adotada nas disciplinas de estágio. E aí eu já digo de antemão que estágio 1 ela é uma disciplina que ela tem metodologia unificada, então o conteúdo ministrado é o mesmo por todos os professores, as atividades são as mesmas adotadas por todos os professores, o calendário é o mesmo para todos os professores, né? Então, independente da turma, ela é sempre conduzida da mesma forma. Então, essa é basicamente a forma que nós vamos trabalhar, né? Prática. Uma outra mudança que é significativa em relação às disciplinas teóricas é em relação ao que confere a nota, certo? Então, nas disciplinas teóricas, vocês têm que alcançar uma nota final 5, que é uma média de avaliações parciais, né? AV1, AV2 e AV3. E no estágio é bem diferente, né? No estágio nós não temos notas parciais. Se vocês tiverem a curiosidade e forem lá no Unifonline, na parte de notas, vocês vão ver que não tem as colunas AV1, AV2 e AV3. Nós só temos uma coluna chamada nota final. E como é composta essa nota final? A nota final é uma média de todas as atividades que são propostas durante o semestre. Então, é somado tudo e dividido pelo número de atividades que foram apresentadas a vocês e vocês terão uma nota final que deve ser no mínimo 6 para aprovação, certo? Então, é outro aspecto que muda em relação àquelas disciplinas que são teóricas, são vistas basicamente lá no bloco K, certo? Então, é dessa forma que nós trabalhamos aqui. Eu vou apresentar a vocês, e aí eu vou tentar seguir essa sequência, um calendário, né, de atividades. Em seguida, vou apresentar o ambiente virtual de aprendizado e as atividades que serão desenvolvidas durante o semestre. E aí, como eu disse, vocês, nessa primeira aula, fiquem à vontade para interromper, para tirar dúvidas, porque é muita coisa nova, né? Então, fiquem, ou vocês tiram dúvida agora, ou remoem mais as novidades para depois elaborar melhor as perguntas, mas
O que eu quero é que vocês se sintam à vontade dentro da disciplina. Então, eu não estou aqui na condição de professor, mas de mais de um orientador, né? A gente estabelece na disciplina de estágio uma parceria muito forte, haja visto que a gente está sempre trabalhando, né, aspectos práticos, trabalhando em peça, trabalhando, e sempre está muito junto, e a relação estabelecida aqui é muito mais de uma parceria, de um orientador, do que uma pessoa que vai ficar aqui na frente expondo conteúdo. Tranquilo? Então fiquem à vontade. Até mesmo para não me sentir tão só, né, pessoal? Tá muito ruim esse negócio desse isolamento social e seria bom a participação de vocês. Questão até de caridade, né? Vamos lá. Eu vou apresentar primeiro, pessoal, o calendário. Esse calendário, como eu disse, ele é unificado. Ele está disponível para vocês no AVA, mas de qualquer forma eu vou apresentar aqui mais detalhadamente para a gente ir se adaptando à maneira da gente trabalhar, certo? Estão conseguindo ver aí o material apresentado? Vamos lá. Então, observem, pessoal, que é, nós temos duas colunas. Essa coluna aqui chamada Atividade em Sala de Aula. E nós temos aqui uma coluna chamada Atividade do Ambiente Virtual, certo? Então, basicamente, essa atividade em sala de aula é o plano de ensino, né? Se vocês forem ver o plano de ensino que está postado na turma de vocês, segue exatamente o que está aqui. E essa coluna atividade do ambiente virtual, vocês têm que ficar sempre atentos a essas datas, porque elas contêm a data de abertura e encerramento de cada unidade no AVA. O AVA, pessoal, ele vai ter uma série de bloquinhos, eu vou já já mostrar para vocês, e os bloquinhos referentes à atividade do ambiente virtual, eles são os mesmos para a disciplina, independente da turma. Então, a turma do horário AB tem o mesmo conteúdo dessa turma do horário CD, tem o mesmo conteúdo de outros professores que estão aula de segunda e quarta, o professor Renan, a professora Wagderiana, certo? Então, é o mesmo conteúdo. Essa atividade virtual, pessoal, certo? Como a gente vai ver já já, em cada unidade, ela vai ter um conteúdo que é uma pequena história, certo? Que vai servir de base para a solução de problemas que serão apresentados a vocês. Ela tem prazo de abertura e prazo de encerramento. Então, vocês têm que ficar ligados, porque depois que é fechada a unidade, não há mais possibilidade dela ser aberta. E dentro desse ambiente virtual, vão ter as primeiras atividades que são obrigatórias. Obrigatória por quê? Na verdade, esse termo obrigatório eu nem gosto, porque ele é obrigatório na composição de nota, né? Mas você não está obrigado a fazer, porque você pode simplesmente não querer fazer. Então, você não é obrigado, mas é uma obrigação na composição de nota. Então, cada unidade, com exceção da unidade 5, que vai ter uma diferença, tem 3 atividades que são obrigatórias. Um quiz de 10 questões,
certo? Uma questão subjetiva, né? Um texto que será feito algumas perguntas a você e um caso para você resolver, né? Sendo a solução a produção de uma peça processual, certo? Então, se eu tenho a abertura da unidade 1, obviamente, a unidade 1 é inquéritos policiais e prisões processuais, certo? O caso que será apresentado a vocês terá como solução uma das peças referentes à prisão processual, que são basicamente pedido de revogação de preventiva, pedido de liberdade provisória e o relaxamento de prisão, né, a depender do caso, certo? Em paralelo a atividades do ambiente virtual, nós teremos atividades que são de sala de aula, obviamente. Nossa sala de aula, por enquanto, ela é virtual, então serão nas nossas aulas síncronas, onde nós vamos comentar o inquérito policial e as espécies de prisões com os seus respectivos, né, remédios processuais, certo? Então, nós teremos a aula sobre isso, da mesma maneira, ao mesmo tempo em que, paralelo, corre aqui um prazo para que vocês solucionem, certo? Esse caso. No início do semestre, pessoal, observem que, ao se dar a abertura da unidade 2, não há o fechamento da unidade 1, certo? Isso ocorre só nas primeiras unidades, porque a partir das unidades mais para frente, a gente vai ter a previsão do fechamento da unidade. Isso é um motivo, uma questão de conveniência, né? Porque, como as matrículas elas ainda estão abertas até o final do mês, nós não poderíamos encerrar a unidade 1 ao mesmo tempo que um aluno ainda está se matriculando e ele ser penalizado por isso, somente por isso. A partir da unidade 3, não vai mais haver unidades abertas em paralelo, antes de abrir a unidade, vai necessariamente encerrar a anterior, certo? Então, essas atividades aqui são as primeiras que eu estou apontando como obrigatórias na formação de nota. São 8 unidades, cada uma com 3 atividades, mas a unidade 5 só tem 2, então são 23 atividades no ambiente virtual durante o semestre. Como é que forma a nota? Bem, se a gente considerar somente essas atividades, seria o somatório das 23 notas dividido por 23, seria a sua nota final. Essa nota tem que dar, no mínimo, 6. Tranquilo até agora? Vamos lá, meus calados alunos. Dá sequência. Vou passar aqui para a gente ir logo para o dia 29 e 30. Observem que aqui no dia 29 e 30, e aliás, tem um erro aí, esse erro foi corrigido no plano de ensino e está sendo corrigido também no material que vai ser disponibilizado. Na verdade, é 28 e 30, porque 29 é uma terça-feira e a gente tem aula dia de segunda e quarta. Então, dia 28 e 30, teremos uma atividade avaliativa em primeira chamada no dia 28 e em segunda no dia 30. É uma prova, certo? Nós temos 2 atividades dessas durante o semestre. Vamos ter essa aqui, né, no final de setembro, e vamos ter, já mais para o final de novembro, a segunda atividade avaliativa. Também como obrigação de composição de nota. Ou seja, nós já temos aí 25 atividades
que serão exigidas durante o semestre, certo? Para a composição da nota. Deve estar, nesse momento, batendo um desespero aí na maioria de vocês, não é verdade? Mas não se preocupem, essas atividades são bem diluídas, certo? Vocês têm um prazo de pelo menos 15 dias, certo? Para fazer essas três atividades de cada unidade. Então, o tempo é bastante suficiente. Tranquilo? É muita coisa, Isadora. Vamos lá. Fora essas atividades, é muita coisa, Isadora, mas ainda não terminei não, viu? Fora essas atividades, nós teremos atividades também em sala de aula. Vejam só, vocês não vão estar abandonados para se virar na resolução dessas atividades. Vejam que a gente tem aqui a atividade em sala de aula que vai tratar exatamente da mesma, do mesmo assunto, do mesmo tema do que está no ambiente virtual. Então, observem que antes de finalizar o prazo do ambiente virtual, nós teremos discutido em sala de aula todas as peças. Teremos uma breve aula teórica, certo? Seguida de uma aplicação prática. Então, por exemplo, na primeira unidade, eu vou trabalhar com vocês um caso que a solução é um relaxamento de prisão, um caso que a solução é um pedido de liberdade provisória, e um caso que a solução é um pedido para revogação da provisória. Isso quer dizer, pessoal, que quando vocês chegarem, né, para fazer a peça do ambiente virtual, vocês já vão ter praticado todas as peças e já vão poder aplicar essa solução na atividade do ambiente virtual, certo? Não é simplesmente você. Nós não temos. A nossa disciplina não é EAD, que fica lá o material para vocês resolverem. Nossa disciplina é presencial. Nossa presencialidade só está, certo? Utilizando o meio informático, né? Mas as aulas serão presenciais. Serão, inclusive, síncronas, né, no horário da nossa aula, como está sendo hoje. Tranquilo? Então, não fiquem desesperados com o tanto de informação, não tentem assimilar tudo ao mesmo tempo, porque aí vai bater realmente o desespero. E fiquem tranquilos, que o aluno que tem um engajamento na disciplina, dificilmente não há possibilidade dele não se dar bem na disciplina, certo? No transcorrer da disciplina. Observações, certo? Essas atividades que eu faço em sala de aula, algumas delas vão pontuar. Então, como eu disse, se nós vamos trabalhar as três peças de prisão, né, requerimento para revogação, pedido de liberdade provisória e relaxamento de prisão, o que eu faço no começo do semestre? Como vocês estão iniciando o aprendizado de produção de peça processual, eu, certo, passo a peça e faço com vocês. Aquele que fizer tem a nota 10, aquele que não fizer tem a nota 0, ou seja, ou é tudo ou é nada. E aí, o que eu faço com essa nota? Será somado nas outras 25 notas, né, são mais 3, são 28, para fazer média para a nota final,
certo? Então, é importante que você participe, é importante que você tenha um engajamento com a disciplina, porque essas peças de sala de aula que são feitas, são confeccionadas juntamente comigo, né? Eu, Bárbara, eu falo já, tá ok? Deixa eu só complementar aqui meu raciocínio. É, serão com uma espécie de bônus, né? Já que quem fizer já está garantido uma nota máxima, né? Eu faço correção geral, né? Todos vocês vão fazer com o meu auxílio, com o meu acompanhamento, e depois eu apresento uma possível solução. E por que uma possível solução, não a solução? Ora, a gente está tratando de uma disciplina que não tem, não é uma ciência exata, né? Então, um, uma solução que o Marcelo dê para uma determinada situação pode ser diferente da solução do Gabriel, da Isadora, da Bárbara, da Catarina, do Tiago, da Sara, certo? Pode ser diferente e não está errada, todos estarem certos, né? Ok? Quanto à questão da produção das peças processuais, a Bárbara está pedindo, porque eu acho que ela caiu, né? E depois voltou. Serão deixa eu fazer o seguinte, Bárbara, quando eu entrar no AVA, aí eu explico novamente, porque eu vou ter que explicar novamente, tá? Aí eu já mostro na prática, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer esse tal de AVA. Primeiro, pessoal, eu vou fazer uma sugestão a vocês. Vocês todos estão entrando, todos entraram com um e-mail fora do domínio Unifor, não, vocês não entraram com um e-mail @unifor.br, certo? E aí, isso dá problema? Não, não dá problema não, mas se vocês quiserem facilitar a minha vida, né, seria bom que vocês entrassem com esse e-mail, porque pede, cada vez que você entra na sala com um e-mail diferente do Unifor Online, aparece uma mensagem aqui para mim autorizar a sua entrada. E isso fica interrompendo a aula e às vezes o meu raciocínio, né? Então, por exemplo, tem 8 alunos aqui logados, eu tive que autorizar 8 vezes, né? Mas é o que estou dizendo, não é obrigatório, apenas facilitaria a vida de vocês e a minha. Outra coisa, o link, pessoal, para as aulas, ele é o mesmo para todo o semestre. Então, eu não vou ficar postando o link, né? Você já tem o link da sala, diferente do semestre passado, né? O professor, toda aula mandava um link diferente. Agora não, agora nós temos um link único para o semestre inteiro, então na hora que você entrar, vai ser nessa sala. Eu vou deixar disponível o link no ambiente, no AVA, né, também, e vou, que é para vocês terem acesso. Eu vou estar sempre repetindo isso, quer seja por meio do WhatsApp, quer seja por meio de torpedo. Vamos lá. Pessoal, quando eu estou apresentando a tela, eu não consigo ver o chat. Então, qualquer coisa que vocês querem falar, ligue o microfone e fale, por favor. Estão conseguindo ver, né, a tela do Uniformline?
Por favor, né, pessoal? Responda aí, estão pelo menos vendo a tela. Sim. Sim, professor, tô Sim, vendo. professor. Tá normal, tá normal. Ótimo, Tá pelo menos eu ótimo. ouvi algum de vocês. Quem não criou o e-mail ainda, pessoal, é aqui, ó. Pessoal, e-mail, criar conta. Aí ele vai criar uma conta para você no domínio unifor.br, ok? É o que eu digo, não é obrigatório. Eu vou ficar aceitando as pessoas entrarem. Eu não posso obrigar a pessoa a ter mais um e-mail na vida, né? A gente já tem tanta coisa, mas seria bom que tivesse. E como é que a gente acessa o AVA? A gente vem em Educação Virtual e tem aqui a opção AVA. Quando vocês acessarem o AVA, pessoal, ele vai pedir novamente o login e a conta e a senha. É o mesmo login e senha do Unifor Online, certo? E aí vai aparecer para vocês as caixinhas, né, em que vocês estão matriculados, né? No meu caso aparece as caixinhas em que eu sou professor, certo? Então, a turma de vocês é essa turma aqui, né, J5458. E aí vai aparecer uma série de bloquinhos para vocês, né? Nós temos um bloquinho chamado apresentação, uma unidade 1, podcast, material complementar. Deixa eu dar o que é diferente aqui para as demais turmas? Isso aqui, ó, material complementar e atividades, ele é da turma, não é da disciplina. Podcast, apresentação e unidades é da disciplina. Qual é a diferença? Quer dizer que toda disciplina de estágio 1, não independente se é a disciplina 5, se é a 8, se é do professor A, B, C, se é da tarde, se é da manhã, se é da noite, vai ter a mesma coisa aqui. O que pode mudar é o material que o professor insere aqui. E o que eu vou inserir aqui para vocês? Os slides das aulas que eu der, os vídeos das aulas que eu der, né? Então vão ficar aqui disponível. Os vídeos que são gravados, esse que a gente está gravando agora, vai ficar disponível. E qualquer outro material ou atividade que seja passada para vocês. Por exemplo, eu não disse que vou passar 3 peças durante a unidade 1 para que você exercite antes de fazer a atividade que é obrigatória aqui, certo? Então, vai ser passado aqui. Então, gravem logo, isso aqui pertence à turma de vocês. Isso aqui pertence a toda a disciplina. Então, isso aqui é a unidade 1, isso aqui, aliás, isso aqui é estágio 1, isso aqui é estágio 1, turma 8. Esse aqui. Então, vamos lá. Você é obrigado em passar em todos os blocos? É, mas eu vou dizer qual é o conteúdo de todos. Primeiro, a apresentação você só vai ver uma vez, né? Então, aqui tem orientações gerais sobre a disciplina, né? Então, se você clicar aqui, abre um PDF. Então, aqui tem todos os informes, né, gerais, certo? Sobre a disciplina, né? Por exemplo, se der um erro, me reporta quem? Aqui, ó. Estágio simulado, @unifor.br, certo? Você reporta por esse e-mail. Tem telefones de contato do NTE. O NTE, pessoal, é o antigo NEAD, né? Que era Núcleo de Educação à Distância, hoje se chama Núcleo de Tecnologia Educacional. Nós vamos ter ainda o calendário, né, aquele que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Então,
calendário de vocês é esse, de segunda e quarta, né? Já mostrei para vocês. E aí, pessoal, começa a apresentação em si do ambiente virtual de aprendizagem que é comum a a disciplina de estágio, né? Nosso estágio é simulado, então a gente tem uma simulação de um escritório de advocacia. Esse aqui é o escritório de advocacia que vocês vão trabalhar, certo? Então, vocês vão trabalhar para o escritório Esperança e Correia Advocacia. Essas pessoas, né, que são, obviamente são pessoas virtuais, são os papéis que vocês vão assumir vez por outra. Então, se por um acaso a doutora Camila, né, está resolvendo alguma coisa, você, ao assinar sua peça, assina como doutora Camila. Isso porque nós vamos ver mais na frente, pessoal, existe uma série de regras que você tem que seguir ao elaborar as peças. Uma delas é não se identificar. Então, vocês vão ver que nas regras de como produzir as peças, vai ter lá que o aluno que se identifica terá atribuído nota 0. Em seguida, aqui tem um tutorial do ambiente virtual. Então, se vocês tiverem alguma dúvida de como utilizar o ambiente virtual, vem aqui, né? E, para finalizar a apresentação, aí, esse povo que gosta de aparecer aqui, né? O povo que produziu, deu suporte, né? Porque a produção do material em si é uma produção dos professores de estágio, né? De conteúdo, né? Mas a produção artística aqui, ela é do NTE, certo? Então, deem uma olhada, vejam tudo que está em apresentação, certo? Que tudo é importante. Não tem nada aqui que esteja aqui à toa, certo? Em seguida, a gente já vai para a unidade 1. Como eu disse, vão ser 8 unidades. Então, em cada unidade vai ter um quiz, uma peça processual e uma questão subjetiva. E é aqui, em cada unidade, que vocês vão encontrar. Então, hoje foi publicada a unidade 1, né? Na data, mais na frente, vai surgir um outro bloquinho, aqui 2, né? E assim até o final do semestre, até chegar ao 8. Temos aqui uma apresentação da unidade, né? Dizendo qual o tema que vai ser tratado. E aí, pessoal, sempre, logo depois do tema, nós temos uma historinha. Pode ser apresentada de diversas formas. Nesse caso aqui, ele se apresenta como se fosse uma história em quadrinhos, né? Se você clicar aqui nessa setinha, você vai ter um diálogo, né, entre duas pessoas, né? E aí você vai passar por cada um, certo? Essa historinha, pessoal, é a base que vocês vão ter para a solução dos problemas, certo? Então, o ponto de partida da unidade 1 é essa historinha aqui. Você tem que estar ligado do que aconteceu. O que foi que o cliente, né, que é esse rapaz aqui, falou com o advogado aqui, o doutor Esperança. Ele contou uma história para ele. Qual foi essa história? Né? Você vai ter que estar ligado nisso. Em seguida, nós vamos ter materiais adicionais. O que são esses materiais adicionais? Vão ser documentos, pessoal. Então, se você precisar de um documento, de uma carteira de identidade do cliente, vai estar aí. De um comprovante de endereço, vai estar aí. Se tiver sido instaurado um inquérito policial, o inquérito policial vai estar aqui. Então, todos os documentos que são necessários para você trabalhar o caso vão estar aqui, nessa opção, documentos. Além, pessoal, além das aulas síncronas, que vão ficar disponíveis para vocês verem a qualquer hora, nós também temos vídeos
videoaulas. Então, vamos ter vídeos sobre vários assuntos. Vamos ter um vídeo sobre inquérito policial, vídeo sobre prisão em flagrante, vídeo sobre audiência de custódia, sobre prisão preventiva, sobre prisão temporária, sobre como Professor, elaborar. onde é que estão os vídeos? Poderia repetir? Posso, sim. Vou voltar aqui tudo, né? Você vai estar aqui, vai entrar na sua... Certo. No estágio, na unidade 1, certo? Cada unidade tem um conjunto de vídeos. Então, o vídeo aqui na unidade 1. Certo? Vai ter um link aqui que vai abrir outra página com os vídeos. Conseguiu acompanhar? Consegui. Obrigada. Certo? Esses vídeos, pessoal, foram todos atualizados agora, certo? Devido ao pacote anticrime, né? Que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Então, nós tínhamos vídeos anteriores gravados e foram atualizados, né? Agora no mês de julho, 2 professoras atualizadas. Vocês só vão ter um prejuízo, porque nos vídeos anteriores eu participava, né? Vocês me viam, e agora não vão mais me ver porque eu não participei da atualização dos vídeos. Mas, de qualquer forma, eu dou aula síncrona para vocês, aí se vocês quiserem me ver, né? É só não faltar aula, certo? Logo abaixo do vídeo, pessoal, nós vamos ter a primeira atividade obrigatória avaliativa, o quiz. Certo? Antes das atividades, pessoal, observem as observações. Eles dão sempre o alerta de como proceder quando ocorre um erro. Então, caso você esteja resolvendo o quiz e dê um erro, copie a tela de erro e mande para eles. Vocês viram que eu acabei de passar para vocês um endereço que está lá na apresentação de a quem se reportar. Isso por quê? Porque se você não se reportar alertando que houve um erro, né, você pode acabar sendo prejudicado nessa nota. Vamos supor que você tenha resolvido três questões do quiz e deu um erro. Se você não reportar que houve um erro, o seu quiz vai ficar lá como se você tivesse respondido apenas três questões das 10, ou seja, você no máximo poderá obter uma nota 3, certo? Então fiquem atentos. A gente sabe que quando se usa ambiente computacional, nós estamos sujeitos a erro. Não temos como garantir que um sistema vai funcionar 100%. Isso não existe. Né? Qualquer sistema que você use, inesperadamente pode ocorrer um erro. Então, primeira atividade avaliativa, quiz. Isso para cada unidade. Então, nós teremos 8 quiz. Segunda, a atividade avaliativa, questão subjetiva. Então, você vai clicar aqui nesse link, questão subjetiva. Vai ter um texto e algumas perguntas, certo? Se eu clicar aqui, não vai aparecer o texto, certo? Porque, para mim, o AVA aparece diferente, né? Eu apareço como avaliador e não como aquele que possa postar uma questão. Tranquilo? Recomendação, pessoal, que vocês entrem no AVA logo hoje. Por quê? Porque se der algum erro, vocês já reportam. Cuidado só com o quiz, né? Porque o quiz, na hora que você abre, você tem, salvo engano, 1 hora só para fazer. Então, cuidado aí com o quiz. Você abre e fecha, né? Para não ficar contando o tempo. Não deixe aberto. Em outro semestre acontecia, às vezes, do aluno deixar o quiz aberto e fazer outra coisa. Foi almoçar, fazer um lanche. E aí, continuava contando. Quando ele voltava, estava fechado e ele não conseguia a nota do quiz. Então, o cuidado que vocês têm que ter nisso. Você tem 1 hora.
Você abriu 10 minutos, feche, porque aí ainda resta 50 minutos. Quando você abrir novamente. Ok? Não deixe aberto, porque senão o tempo continua contando. E a tarefa? A tarefa é o quê? Nós não vimos agora há pouco uma história em quadrinho, né? Então, foi apresentado uma história em quadrinho de que alguém, salvo engano, o nome da pessoa lá é Francisco José, contava um caso, um fato a um advogado. E aí, esse trabalho aqui é você identificar qual é a peça processual que você vai ter que produzir para solucionar o caso, certo? Para isso, pessoal, para auxiliar vocês, é apresentado também no final de cada unidade uma série de checklists. O que são esses checklists? O checklist é o que é necessário ter na peça. Então, vou abrir aqui um de relaxamento de prisão. Não, é revogação, né? Observem. É o necessário que tem para você produzir essa peça chamada pedido de revogação de prisão preventiva ou revogação de prisão temporária. Então, vai ter o endereçamento, qual a previsão legal da peça, qualificação da parte, indicação de procuração, o verbo requerer, né? Então, você vai colocar pedido vem por intermédio de seu advogado, procuração e anexo, requerer, revogação da prisão preventiva, com fundamento no artigo tal, né, 282, parágrafo 5º do CPP e artigo 316 do CPP. Né? Então, isso é o que é obrigatório ter na peça. Porque quando o professor for corrigir, ele vai verificar esses pontos. Se você endereçou para o juiz correto, se você colocou a previsão legal, se você qualificou de forma correta, se você é advogado, indicou que tem a procuração, não é, a não ser que seja cobrado que você elabore a procuração, mas nesse caso, pessoal, aqui é mera indicação. Mas se você é advogado, fulano de tal, por intermédio de seu advogado, aí entre parênteses, procuração e anexa, já satisfaz esse critério aqui. Então, a síntese do processo, né? Então, o que é exigido? A clareza, coerência, sequência lógica, que você evite repetições excessivas, regras da língua portuguesa, e em seguida, fundamentação jurídica, pedido e local, data e assinatura. Então, todo checklist de peça processual pode ser bem resumido em 4 partes, né? O endereçamento, a qualificação, fatos e pedido, né? Então, é exatamente o que a gente tem aqui, endereçamento, qualificação, né, que envolve desde a previsão legal até o verbo, fatos, né, que é essa síntese do processo, e o direito, né, o direito aqui, e o pedido. Né? Então, eu falei 4, mas são 5, né? Endereçamento, qualificação, fatos, direito e pedido. Então, todo checklist desse pode ser resumido nesses 5 pontos, que é o que tem que ter em toda a peça processual. Ok? Então, vai ter um checklist para cada um. Então, vamos só repetir o que eu já falei. Vamos ter a produção dessas acompanhada por mim, e depois vocês vão ter que vir resolver todas as tarefas, né, que são impostas para cada unidade. Posso tirar dúvida quando eu estiver resolvendo isso aqui? Pode, né? Tirar dúvida pode, só não pode a dúvida ser qual é a peça processual, né?
Tranquilo até agora, pessoal? Sim. Pessoal, Sim, professor. pode interromper se tiver dúvida, viu? Não tem problema. Sim, Bárbara, quanto à produção de pesca, Tranquilo. já foi tranquilo, professor. resolvida a tua Tranquilo, dúvida? obrigada. Foi. Ok. Pessoal, muito importante as orientações para a elaboração de peça. Isso porque, né, como a gente tem um ambiente comum para a disciplina, né, então todos os professores seguem, todas as turmas seguem, é importante que a gente tenha o mesmo critério para todos os alunos, né? Então, o aluno do professor fulano não vai ter uma facilidade a mais do que o aluno do professor cicrano. Ele tem que seguir as regras, as orientações. Quando os professores vão corrigir, também seguem as mesmas regras e orientações. Então, vamos lá ver as regras. Essa eu faço questão de acompanhar com vocês, porque tem umas coisas que precisam ser apontadas. Eu não consigo acessar por aqui. Pronto. Tem algumas coisas que precisam ficar bem claras, certo? Porque acarretam a penalização máxima ao aluno, que é o lançamento de nota zero. Mas eu vou falar várias vezes aqui em nota zero, mas não fiquem apavorados não, viu, pessoal? Relaxem, fiquem tranquilos. Então, vamos lá. As peças processuais, do mesmo modo que a questão subjetiva, deverão ser digitadas e encaminhadas aos professores da disciplina, através do ambiente virtual. O professor orientará o aluno no tocante à formatação. No meu caso, eu quero receber no formato Word, pessoal. Certo? E aí, observem que é exigido aqui que seja encaminhado por meio do ambiente virtual. Observem os prazos de fechamento das unidades. Depois que a unidade fecha, você não pode mais enviar o seu trabalho. O professor não recebe, porque a obrigatoriedade de ficar registrado no AVA. Segundo item vai falar de recursos. Então, eventuais revisões de correção de peças processuais, questões, gabaritos e demais atividades deverão ser solicitadas ao professor da disciplina no prazo de até 72 horas após a divulgação da nota pelo professor. Eu, quando faço a devolutiva do aluno, eu devolvo um espelho de correção. Eu devolvo quais pontos você atendeu e quais pontos não atendeu. Então, havia uma expectativa de que você fizesse isso. Se você fez isso, é pontuado. Por exemplo, ao endereçamento. Uma questão hipotética. O endereçamento deveria ser para uma vara do tribunal do júri. Você endereçou para uma vara criminal. Qual era a expectativa? Endereçar para a vara do tribunal do júri. Você atendeu a expectativa? Não, pois endereçou para a vara de um juiz criminal. Não pontuará esse item. Certo? Então, quando eu faço a devolutiva, eu faço item a item de expectativa, né, e de atendimento dessa expectativa. Então, você vai ter toda transparência e clareza na correção. Porque sem isso, você não pode sequer recorrer de uma correção errada. O professor corrige errado? Claro que pode corrigir. O professor é um ser humano que vai corrigir várias peças processuais e pode, muito bem, deixar passar alguma coisa. Sem problema algum, eu revejo minhas correções, não tenho nenhum problema em relação a isso, porque eu me considero, graças a Deus, uma pessoa falível. Três, vai tratar do prazo, né, pessoal? As peças processuais, da mesma forma que as questões subjetivas, deverão ser encaminhadas via ambiente virtual até a data limite estabelecida no calendário constante
na apresentação. Não serão aceitas petições e questões apresentadas após o prazo máximo de entrega estipulado no calendário. Ora, uma das questões mais importantes que o advogado deve respeitar é questão de prazo, né, pessoal? Então, se a sua solução, se o seu prazo está intempestivo, não será aceito. Ah, mas aí eu fiquei doente, fui hospitalizado. Recurso. Entra com recurso justificando o porquê da não possibilidade da entrega do trabalho. Certo? O recurso será analisado, certo, pela coordenação, certo, e será analisado se será recebido ou não. Se a coordenação achar, né, que o recurso, acatar o recurso, né, ela encaminhará ao professor e o professor obrigatoriamente corrigirá. Ok? Deixa eu deixar claro, pessoal, mais uma vez, essas orientações para elaboração de peça, isso aqui não é uma coisa do professor, é uma coisa institucional, é uma coisa da disciplina, certo? Ah, o professor Jucá está sendo muito rigoroso, as orientações dele são terríveis. Não, essas orientações, para onde você for, você vai ter as mesmas orientações. Repetindo, é institucional. 4, diz respeito à questão da criatividade do aluno em inventar dados inexistentes, certo? Não é possível. Então, vamos ver o que diz o item 4. Na elaboração da peça, o aluno deverá incluir todos os dados que se façam necessários, sem, contudo, produzir qualquer identificação ou inserir informação além daquelas fornecidas nos enunciados da web-aula. Por exemplo, o que é um dado necessário? A fundamentação da peça. Se você está elaborando uma denúncia, o fundamento legal que é esperado que você coloque é o artigo 129 da Constituição Federal, que a denúncia é uma peça de promotor de justiça e a competência do Ministério Público é estabelecida no artigo 129 da Constituição Federal. Agora, você não pode criar. Vamos supor que o caso não traga o endereço do cliente. Você não pode dizer que ele mora na Avenida Washington Soares, porque você está inserindo informações além das fornecidas nos enunciados da web-aula, no vídeo, no documento, certo? E por isso que é bom você olhar tudo, porque às vezes a historinha, né? A história em quadrinho não diz qual é o endereço da pessoa, mas lá no documento vai ter um comprovante de endereço que diz, certo? E caso não haja essa informação, você não coloca. Então, você vai, vamos supor que não venha um endereço. Ou você coloca o endereço entre parênteses, né? Fulano de tal, né? Brasileiro, residente, domiciliada, aí bota entre parênteses, endereço. Ou XXXX. Por quê? Porque essa informação não foi trazida pela questão. Então, você está indicando que tem o conhecimento que a informação não foi trazida. Não está inventando nada. E aí, a questão da omissão de dados que foram legalmente exigidos, como, por exemplo, no exemplo que eu acabei de dar da denúncia, né, que é de competência do Ministério Público, e a fundamentação legal é o artigo 129 da Constituição, seria uma omissão de dado legalmente exigido, certo? Então, acarreta perda de ponto. E a identificação na peça acarretará nota 0. Então, eu vou dar um exemplo aqui, o exemplo da Isadora, que é ela que está mais apavorada. Vamos supor que a Isadora elabora toda a peça e lá no fim bota advogada Isadora Vasques. O que vai acontecer com o trabalho dela, mesmo que esteja perfeito? Vai receber nota 0. Entendido? Ah, professor, mas isso não é muito rigoroso, não. Bem, pessoal, é uma regra. Não está aqui nas orientações.
certo? Quando você for fazer a prova da OAB, se você botar o seu nome, vai ser corrigida a sua peça? Não, não vai. Você vai ser excluída do certame, certo? Então, isso aqui já vale para você ir se acostumando. Aí vem mais 2 itens que vão falar de nota zero, né? Mas não se apavorem, né, pessoal? Com tanta nota zero, também está na regra. Peças intituladas incoerentes, inadequadas para a solução do problema. Peça que não esteja exclusivamente em conformidade com a solução técnica indicada no padrão de resposta. Terão nota zero. Ora, se a questão pede uma solução e você dá uma que não é coerente, obviamente, está tudo errado. Vamos supor que o caso proposto traga uma ilegalidade na prisão. Ora, a ilegalidade na prisão, a peça adequada é o relaxamento de prisão. Não é um pedido de liberdade provisória. E o fundamento da liberdade provisória, ele é totalmente diverso do fundamento do relaxamento de prisão. Então, é isso que o item 5 está falando. É uma peça inadequada para a solução do problema. Nesse caso, será atribuída nota zero. Ah, mas não dá nem para corrigir, para ver se aproveita alguma coisa. Não, porque a peça é inadequada, é incoerente, a fundamentação legal. A única coisa que vai estar correta são os fatos. O resto vai estar tudo errado. E os fatos, certo, é uma cópia da história proposta. Então, não tem como corrigir uma peça dessa. E o 6º item, pessoal, que acarreta também o zeramento da peça, seria a questão do plágio. Então, será atribuído nota zero às peças processuais ou questões idênticas, ou mesmo com considerável nível de semelhança, seja ou não o aluno matriculado na mesma turma. Pessoal, um alerta. A gente detecta a questão de peças iguais, mesmo que o aluno estude de manhã e o outro estude à noite. Existem professores que são corretores, certo? E eles fazem essa análise. Então, por favor, evitem isso, né? Porque isso é um constrangimento muito grande, tanto para o aluno, né, que tem considerado a sua peça um plágio, quanto para o professor, né? Eu já tive em outros semestres que lançar nota zero de 5 alunos de uma turma e 2 de uma turma de outro professor. E eu lancei o zero para a turma de outro professor, porque estavam exatamente iguais as peças. Aí você pode se perguntar, professor, mas a solução não é a mesma? Sim, mas cada um tem um jeito de escrever diferente. Eu não estou dizendo que o fundamento legal não pode ser o mesmo. É óbvio que o fundamento legal é o mesmo. Mas a redação, né, a técnica de redação é uma coisa individual, né, pessoal? A Paloma não escreve igual a Karine. O Tiago não escreve igual ao Marcelo. Cada um tem seu estilo. Ok? Ah, mas eu discuto com minha... Eu fiz um grupo e a gente discute. Não tem problema nenhum. É ótimo se você fizer um grupo e discutir a solução. A solução proposta vai ser a mesma, mas cada um vai ter que escrever sua peça. Como eu estou falando, o caso é o mesmo, a solução vai ser idêntica, a solução é a mesma. O fundamento legal é o mesmo, mas a redação não pode ser igual, que é cópia. Certo? E quando se fala, pessoal, que é considerado, né, um nível considerável de semelhança, é porque, às vezes, o aluno pensa que o professor é muito inocente. Aí a única diferença que tem é assim, o aluno começa o parágrafo inicialmente, aí a redação. E a diferença que do outro é que começa assim, primeiramente, aí a redação é idêntica.
Ah, mas não está igual porque eu usei primeiramente e outro inicialmente. Me poupe, né, meu povo? O professor é mais inocente do que aluno, mas nem tanto, né? Tranquilo agora? O terror bateu no coração de vocês? Já desceu o frio pela espinha? Sim, não, bora, meu povo. Colaborem aí, né? Vou ficar deprimido só olhando para a foto de vocês, sem nenhuma interação. Não que as fotos sejam feias, são até razoáveis, né? Fora o A, o G e o B, né? Que não tem foto. Tranquilo, né, pessoal, até agora? Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho turma de estágio 1 desde 2010, né? Estou completando agora 10 anos de estágio 1. Como professor vinculado à instituição, foi a minha primeira disciplina, porque antes eu substituía um professor em outras disciplinas e tal. E o conselho que eu dou a vocês é o engajamento na disciplina, certo? Porque se você se engaja na disciplina, se você faz a, as atividades que são propostas, pessoal, não tem nem perigo de você não se dar muito bem, certo? Quem é que não se dá bem? O aluno que não engaja na disciplina, o aluno que não acompanha, que não está aqui presente, que, aliás, pessoal, a partir desse semestre, no semestre passado, quando começou as aulas virtuais, não tinha presença, mas esse semestre tem presença, tem frequência, certo? E aí você já pôde perceber que a falta acarreta, além do lançamento da falta em si, na frequência, acarreta prejuízo, né, para a nota, porque se eu estou trabalhando, por exemplo, como eu falei com vocês, as peças de prisão, que vão pontuar. O aluno que falta, perdeu aquela nota, né? Então, se você faltou o dia que nós vamos trabalhar em conjunto, o pedido de liberdade provisória, você, além da falta, perdeu a peça, né? Então, o prejuízo para o não engajamento é significativo, certo? E eu lhes garanto, aqueles alunos que acompanham, que se engajam, que procuram participar, com certeza vão ter um desempenho muito bom, certo? Aqui, pessoal, na disciplina de estágio, dá mais trabalho o aluno ser reprovado do que ele ser aprovado. Dá um trabalho danado ser reprovado. Tem que ser muito relapso. Porque, ao mesmo tempo que, né, a quantidade de atividades, né, eu somei para vocês 28, mas serão mais, né? Que eu estou considerando apenas 3 de peça feita em conjunto com vocês. Apesar de apavorar a quantidade, né? Vou ter que fazer 28 trabalhos. Pensem só, há uma fragmentação muito grande da nota. Então, se você perde um trabalho, né? Se você fizer todas as atividades, né, você pode conseguir nota 10. Mas se você perde uma atividade, o prejuízo que vai acarretar sobre a sua nota será 1 sobre 28. Né? Então, é uma fração muito pequena, né? Então, ao mesmo tempo que pode apavorar a quantidade de atividades, ela deve tranquilizar, porque há uma fragmentação da nota e possíveis perdas que vocês tenham são mínimas, são praticamente irrisórias, certo? Se a gente pegar aqui uma calculadora e dividir, né, 1 por 28, só para tranquilizar vocês, né? 1 dividido por 28 equivale a 0,35, né? Se eu multiplicar isso por 10,
Peraí. 0,10 menos 0, é 0,035. Então, seria 10 menos 0,035. Então, se você perde uma atividade, o 10 que você poderia alcançar baixa para 9,96, né? Então, para vocês verem como a fragmentação, por um lado, ajuda também, né? Ok? Tranquilo? Até agora, tudo bem? Estou achando que vocês estão dormindo, foram dormir. Deixaram as fotinhas aí, foram dormir. Tá ok, professor. Ô, Bárbara, obrigado por falar comigo. Se eu tivesse possuído agora pelo um espírito de imensa generosidade, você ia até ganhar um ponto. Obrigada. Menos, infelizmente, é porque eu não estou possuído por esse espírito hoje. Mas vão tentando, que às vezes eu amanheço com esse espírito, viu? Vai que tudo dá certo. Exatamente. Então, pessoal, quanto ao ambiente virtual, é isso, certo? Então, para a unidade 1, nós já temos aqui todos os trabalhos, né? Vocês têm vídeo, tem questão subjetiva, os checklists. Uma recomendação do checklist, pessoal, vocês utilizam, dê uma olhada nele antes de fazer a peça, e depois que fizer, confere, vê se não esqueceu nada, certo? Eu vou postar para vocês, e aí vai ser, na minha área particular aqui, um texto, certo? Que é o que tem que ter, no mínimo, em uma petição, e aí isso aí vale para qualquer tipo de petição, seja penal, civil, trabalhista, e vou colocar, como se fosse esses checklists, uma tabela, só que de todas as peças de processo penal. O que tem que ter em todas? De uma forma mais resumida, em forma de tabela, para ajudar vocês. Então, quando vocês forem fazer a peça, dá uma olhadinha, né? E aí já dá uma força aí, né? Já tem algo para ajudar. Tranquilo? Então, aguardem que eu vou postar esse material, assim como também vou postar os slides da nossa unidade 1, que são slides sobre inquérito policial e depois os slides sobre prisão. São dois arquivos, um só sobre inquérito e outro só sobre prisão. Vamos lá dar sequência ao AVA. Podcast. Podcast são áudios, né, pessoal? Então, o que acontece aqui nesses podcasts? Ora, eu falei para vocês que a gente parte do pressuposto de que vocês trazem na bagagem o direito penal 1, direito penal 2, direito penal 3, o processo penal 1, o processo penal 2, né? E seria bom que fizesse o direito penal 4 e o processo penal 3. Eu vou já falar sobre o processo penal 3, que é a execução penal. Só que alguns pontos importantes, pessoal, para a solução, pertencem ao direito penal 1, que já está bem distante, né, de vocês. Vocês fazem o direito penal 1 no terceiro semestre, salvo engano, e hoje estão cursando o oitavo semestre, né? Então, tem aí um espaço de 5 semestres. Então, muita coisa
vocês já esqueceram e muita coisa já mudou. Só um exemplo de mudança, o artigo 75 da parte geral do Código Penal falava que o prazo de prisão no Brasil era de 30 anos, já não é mais, é 40 anos. E fora outros aspectos que são super importantes, como, por exemplo, a questão da prescrição, concurso de agentes, concurso de crimes. E aí, esses assuntos que são pertinentes ao direito penal 1, nós criamos podcasts, né? Para você fazer uma pequena revisão, ouvir. Como é que se dá a prescrição? O que é extinção de punibilidade? Quais são os casos? A questão de concurso de crimes. O que é um concurso formal? O que é um concurso material próprio? O que é um concurso, aliás, um concurso formal próprio, concurso formal impróprio? O que é uma continuidade delitiva? A questão de culpabilidade, a questão de execução da pena em segunda instância. É possível? Então, esse material, né, que é uma revisão praticamente do direito, não do direito penal 1, mas dos aspectos que são mais relevantes do direito penal 1, vocês vão encontrar na pasta podcast, ok? Então, são um plus, um acréscimo. O que acontecia? A gente via que às vezes a gente tinha que parar as nossas atividades práticas para explicar o que era uma prescrição retroativa, o que era uma prescrição intercorrente, uma prescrição. E aí, pessoal, a gente achou por bem botar essas aulas aí. Óbvio que se você tiver alguma dúvida, não fique acanhado em perguntar. Você pode perguntar na hora da aula, você pode perguntar por torpedo, você pode perguntar naquele grupo do WhatsApp que eu criei. Se não achar, não se sentir à vontade em perguntar pelo grupo do WhatsApp, pergunte particular, certo? Me chame no privado, no WhatsApp, e pergunte. Pessoal, eu sou muito acessível. Tudo que eu sei responder, eu respondo, não importa a hora do dia. A não ser que eu já esteja dormindo, aí eu só respondo no outro dia de manhã. Mas se eu tiver acordado, eu já respondi no semestre passado mensagem de aluno 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Eu não sei o que esse aluno estava fazendo acordado. Eu sei o que eu estava, porque eu durmo muito pouco e eu tenho esse problema sério. Eu vou dormir muito tarde. Certo? E fiquem à vontade, porque às vezes você está estudando e aí o momento adequado para fazer a pergunta é aquela. Se eu tiver online, eu respondo. Se eu não puder resolver, eu vou dizer, olha, vou dar uma olhada nisso aí, eu não estou conseguindo responder. Então, eu queria que a relação entre a gente fosse muito transparente. Eu sempre tenho uma relação muito boa com meus alunos de estágio, porque, na verdade, né, a gente estabelece uma verdadeira parceria, né? A gente faz muita atividade junto. Eu achava mais bacana presencial, mas a gente tem que se adaptar à nova realidade e, e a nossa nova realidade é essa, a aula síncrona, mas mesmo assim eu prefiro, né, do que estar gravando vídeo e postando para o aluno assistir mais tarde, porque muitas vezes a pergunta está ali na cabeça do aluno e se ele não fizer a pergunta naquele momento, ele vai esquecer, né? E não é bom a gente guardar. Desculpa, professor, dá para repetir? O áudio tava travando. Quer dizer, o áudio do senhor tava travando para mim. Tem como o senhor repetir? Agora eu só queria que tu repetisse o que tu quer que tu repita, porque o teu áudio picotou e eu não ouvi. Gabriel? Um minuto que eu estou aqui resolvendo o problema do aluno.
esperar o Gabriel voltar aí, porque ele estava com problema e ele tem uma dúvida. Bem, vamos continuar conversando. Quando ele voltar, ele tira a dúvida dele. Tá ouvindo agora, Gabriel? Agora sim, professor, obrigado. Pois faça a sua pergunta de novo, que eu não ouvi também, porque picotou a sua pergunta. Não, era só para o senhor repetir o que é que o senhor estava falando, porque Sim, eu estava falando sobre estava travando para mim. a questão de dúvidas. Então, para vocês não guardarem dúvidas, tirarem dúvida na hora da aula, ou se for por um acaso no horário que estiverem estudando fora da aula, pode fazer uso do WhatsApp ou do Torpedo. O Torpedo é meio complicado, que a gente tem que entrar no InfoOnline para olhar, né? Mas só para me botar à disposição em relação a isso, certo? Vamos lá, voltar a ver se ainda tem alguma coisa para a gente falar aqui. E o material complementar, pessoal, está em branco para vocês, porque, como eu falei, esse material complementar, ele é o material específico da nossa turma. Então, a partir da próxima aula, é que ele vai estar preenchido. Porque a partir da nossa próxima aula, que nós vamos ter a... Vamos começar realmente, né? Então, vai estar lá um arquivo sobre inquérito policial, um arquivo sobre prisões. Sobre inquérito policial, pessoal, vou logo dar um aviso. Nós não vamos trabalhar, pessoal, a atividade prática do inquérito policial. Aí o aluno pode estar se perguntando, vamos supor, o Marcelo, mas eu queria ver porque eu tenho interesse na carreira policial. Né? A Sara quer ser delegada. E aí a gente não vai praticar, vejam só, pessoal, nós vamos ver a parte teórica do inquérito policial e, ao final, nós vamos ver todos os documentos todos não, mas pelo menos uma grande parte de documentos que são do dia a dia de uma delegacia. Então, nós vamos ver o que é uma portaria inaugural do inquérito policial, nós vamos ver o que é um auto de prisão em flagrante, nós vamos ver o que é uma representação para interceptação telefônica, vamos ver o que é uma representação para uma conversão de uma prisão em flagrante para uma preventiva ou uma temporária, certo? Vamos ver o documento, vamos fazer a leitura dele. Nós não elaboraremos o documento, mas nós vamos ver a prática, certo? A partir da aula de prisão é que eu vou comentar. Eu vou comentar. Desculpa, pessoal, é que o pessoal fica conversando aqui nos grupos. Professor atrapalhando. Os professores ficam conversando com a gente na hora que a gente está dando aula. Mas, desculpa, eu vou ignorar isso aqui. A partir da aula de prisões, nós vamos ver uma parte teórica, né? O que é uma prisão em flagrante, o que é uma prisão preventiva, o que é uma prisão temporária. E depois, aí a gente vai começar a botar a mão na massa. Eu vou fazer com vocês relaxamento, vou fazer com vocês um pedido de liberdade provisória, vou fazer com vocês um pedido de revogação. Então, todos os pedidos possíveis de prisão, nós vamos fazer juntos. Então, quando você for lá para aquela parte obrigatória da unidade 1, né, que tem que produzir, você já vai ter efetuado, vai estar exercitado sobre essa atividade. Tranquilo? Uma outra observação é sobre a execução penal. Pessoal, execução penal, eu recomendo que vocês façam a disciplina. Não porque eu sou professor da disciplina, mas se quiserem fazer com outro professor. Só tem 2 turmas de execução penal. Uma no horário EF da tarde e a outra é à noite.
A do horário EF da tarde é a minha disciplina. Por que é importante? Primeiro, que é o único momento em que vocês podem estudar a Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal. Segundo, porque a execução penal ela é tratada como processo penal, apesar disso ser um equívoco, não só como disciplina da Unifor, mas em concurso público. Por exemplo, de 10 questões de processo penal que caem na OAB, 2 tratam de execução. E é óbvio que não tem como a gente pegar uma disciplina que é vista, uma disciplina de 4 créditos, que é vista em um semestre, e a gente explicar tudo em 2 aulas, que é o que é disponibilizado para execução penal, na disciplina de estágio. Então, na disciplina de estágio da execução penal, nós vamos trabalhar os procedimentos judiciais e o recurso. Então, vamos ver pequenos exemplos hipotéticos de como é que se faz o cômputo de uma remissão de pena, como é que se faz o pedido de progressão de regime, um pedido de liberdade condicional, como é que se faz o cômputo da remissão pelo trabalho e pelo estudo, e o recurso, que é apenas o agravo em execução, certo? Então, nós vamos abordar o aspecto prático. Tranquilo? Eu sempre começo a aula no primeiro dia de aula, mas porque anteriormente, né, parece cor de seriado, anteriormente, em estágio 1, a gente só explicava o formato da disciplina, né? Como hoje eu tive que explicar tanto a disciplina quanto o AVA, não tem sentido, né? Faltam 10 minutos para acabar a aula, eu começar a matéria. Então, pessoal, na próxima aula, a gente começa a nossa matéria com o inquérito policial, certo? Alguma dúvida ainda? Não. Pois então, eu vou pedir que vocês digitem a matrícula de vocês no chat, né? As pessoas que estão aqui, que é para eu poder registrar a frequência. Então, Marcela, Bárbara, Sara, Tiago, Paloma, Catarine, Isadora, registra aí no chat a matrícula, porque é o jeito que eu tenho de fazer a frequência por enquanto. Ok? Todos já registraram? Beleza, pessoal. Então, a gente se encontra na quarta-feira. O link para a sala, repetindo, é o mesmo, certo? Mas mesmo assim eu vou ficar, durante algumas aulas, reenviando para vocês. Obrigado pela companhia e até quarta-feira. Até, professor.